Pessoal, bom dia. Então nós vamos aqui para mais uma videoaula. Nós estamos na nossa turma do terceiro ano, aula de número 27. E o tema dessa aula de hoje é a isomeria plana, que nós começamos a trabalhar através de videoconferência. E eu estou vindo aqui agora gravar essa videoaula devido aos problemas de conexão que nós tivemos no nosso último encontro. E vocês repassaram que estava complicado de compreender o que a gente estava explicando. Então eu estou vindo aqui para gravar essa videoaula para repassar o finalzinho do conteúdo de isomeria plana. Beleza? Então vamos para cá. Ó. Eu quero só recordar aqui alguns pontos que é sempre importante lembrar que, primeiro ponto, o fenômeno da isomeria ele só acontece, né? A isomeria só pode acontecer mediante a observação de alguns fatores, né? O primeiro fator seria o quê? Eu tenho que observar se os compostos, principalmente na isomeria plana, tá? Principalmente na isomeria plana. Eu tenho que observar se os compostos que estão sendo comparados, né? Porque até nós mencionamos isso, na isomeria plana é necessário sempre uma comparação. Não é uma característica inerente do composto individualmente falando, coisa que acontece, por exemplo, na isomeria espacial. Aqui nós necessitamos de uma comparação. Então, os compostos que estão sendo comparados, eles precisam, né, ter o quê? Primeira coisa, ter a mesma fórmula molecular. Se diferenciar em um átomo que for, não existe isomeria, certo? Conceito básico de isômeros. Dois compostos que, primeiramente, têm a mesma fórmula molecular. A segunda coisa que a gente precisa observar é o seguinte. Eles precisam ter a mesma forma molecular, porém, eles não podem ser completamente idênticos. Ou seja, um composto é isômero do outro quando eles têm a mesma fórmula, mas quando comparados existe ali alguma diferença a ser identificada. E, como nós também já dissemos, é exatamente aí, é nessa divergência, nessa diferença entre esses compostos, que a isomeria se classifica em isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, isomeria plana de função, isomeria plana de compensação ou metameria e isomeria plana de tautomeria, certo? As três primeiras nós já trabalhamos em sala, via videoconferência, e hoje eu vou trabalhar aqui com vocês as duas últimas, que são exatamente a isomeria de compensação e a tautomeria. Tranquilo? Então vamos para cá. O que acontece? No caso da isomeria de compensação ou metameria, os dois nomes podem ser utilizados, nós temos algumas características que deixam ela bem diferente das anteriores. Porque quando você tem um critério de classificação, né, e dentro da química orgânica isso acontece muito, é muito importante saber diferenciar uma coisa da outra, uma categoria da outra, né? Para não causar conflito, confusão ou desperdiçar a questão por uma falta de atenção, certo? Então o que acontece? No caso da isomeria de metameria ou compensação, nós temos que ter obrigatoriamente cadeias ou compostos de cadeia heterogênea. Ou seja, não existe ou não há condições de se existir esse tipo de isomeria em cadeias homogêneas. Então, primeira premissa, primeiro ponto aqui é a isomeria de compensação ou metameria só há de existir ou só poderá existir caso os compostos analisados tenham cadeias heterogêneas. E nós sabemos que isso já restringe bastante os tipos de função aonde essa isomeria pode aparecer. Porque nós não temos muitas funções heterogêneas. Quais são as funções heterogêneas que nós temos? As principais, né? Nós temos o éter, nós temos o éster, nós temos a amina, nós temos a amida e alguns compostos sulfonados. Então perceba que, por exemplo, não há condições ou não há subsídio suficiente para existir metameria no álcool,
numa acetona, num aldeído, nos hidrocarbonetos de maneira geral. Então tenham muito cuidado com isso. E aí, só para recordar, quando eu uso a palavra, né, ou o termo cadeia heterogênea, eu devo lembrar que isso está condicionado ao quê? A existência ou a presença de um heteroátomo. Certo? Conceitos introdutórios de química orgânica. Então, repito, aqui é uma premissa inerente, específica, né, da metameria ou da isomeria de compensação. Fechou? Então, tranquilo. Outra coisa, nesse caso, enfatizando mais uma vez, as duas cadeias precisam ser heterogêneas. Porque alguém pode dizer assim, Paulo, eu vou comparar então, sei lá, duas aminas. Uma tem cadeia homogênea, outra heterogênea. E aí? Pronto, você já respondeu sua própria pergunta. Se você está comparando um composto de cadeia homogênea com um composto de cadeia heterogênea, isso não é uma isomeria de compensação. Isso é uma isomeria de cadeia. Porque uma é homogênea, a outra é heterogênea. Então, repito, aqui as cadeias em comparação, todas elas devem ser heterogêneas. Certo? Bem, para mostrar isso, eu coloquei aqui dois compostos, que foram o metoxpropano e o etoxetano. Ambos, pela nomenclatura, nós já podemos identificar que eles pertencem a que função? A função éter. E aí, representando as estruturas, o que é que nós temos? Bem, o primeiro composto, metoxpropano. Eu vou ter aqui, então, essa representação. Eu vou deixar os hidrogênios de lado por uma questão de praticidade, tá bom? Estamos considerando, então, que ambas as estruturas têm a mesma forma molecular. Em uma questão, né, o ideal é que você faça essa conferência, a não ser que a questão diga, dados compostos A e B, qual o tipo de isomeria. Mas mesmo assim, eu já vi questões, pessoal, em que ele faz essa jogada de dizer qual o tipo de isomeria. E nas alternativas aparecer nenhuma. Então sempre fique atento a isso. Não é porque eu estou comparando o composto A com B dentro do contexto da isomeria que ela vai existir. Então muita cautela com isso. E o outro composto aqui é o etoxetano. Vou chamar esse aqui de composto número 1. Para vocês saberem que essa é a estrutura dele. Ficar mais claro, né? E esse aqui vai ser o composto número 2. Para não ficar confuso. Então, o que é que vai acontecer? O etoxetano vai ficar assim. Eu já mencionei isso para vocês em outras aulas, tanto por videoaula como por videoconferência, que nessa altura do campeonato, o conhecimento das regras básicas de nomenclatura é essencial. Então, nesse ponto aqui do conteúdo, se, sei lá, de repente tu tem dificuldade em alguma das funções ou em fazer e interpretar a nomenclatura de alguma delas, cara, volta correndo lá nas videoaulas, procura o vídeo no YouTube, tá? Para tirar essas dúvidas o quanto antes. Porque senão você vai acabar apanhando, você vai acabar perdendo questão, não por não ter compreendido o conceito de isomeria, mas por não ter as prerrogativas, né, necessárias para resolver as questões de forma eficaz. Tá bom? Então aqui, ó, o que é que nós temos que observar? Se eu comparo a posição do heteroátomo no primeiro composto com a posição do heteroátomo no segundo composto, eu vou perceber que ele foi deslocado, que essa posição mudou. É exatamente aí o fenômeno da metameria ou da isomeria de compensação. É quando ocorre a mudança na posição desse heteroátomo, por conseguinte, né, ou por causa disso, é que eu preciso ter um heteroátomo na cadeia. Se não existe heteroátomo, o fenômeno não pode ser observado, correto? E cuidado, atenção, né? Lembre-se que a condição mínima para que um elemento possa ser heteroátomo é que ele faça pelo menos duas ligações, uma para cada lado. E também lembrando, né, recordando aqui, reforçando, só é heteroátomo se ele estiver localizado entre dois carbonos.
certo? Então muita cautela com isso. A outra isomeria é chamada de tautomeria. Nesse caso aqui, o fenômeno está atrelado basicamente ao seguinte. Primeiro vamos abrir um parênteses. Lembre-se que nós estamos no ensino médio, portanto a nossa abordagem aqui, a nossa perspectiva é voltado para o ensino médio. Eu não estou fazendo abordagem aqui no curso de graduação, certo? Então calma lá, se de repente você for para uma área específica que tenha química, se você encontrar mais adiante um conceito mais aprofundado de tautomeria. Lembre-se, nós estamos no ensino médio, portanto a abordagem é referente a esse nível de ensino. O que acontece com a tautomeria? Bem, na prática, ele é um tipo de fenômeno envolvendo um equilíbrio químico. Certo? Como assim o equilíbrio químico? Aí a gente retoma conceitos do segundo ano. Nós dizemos que um sistema está em equilíbrio quando o reagente e o produto, né, fazem parte primeiramente de um processo o quê? Reversível. Então, tanto essa reação acontece, que é a reação direta, como a reação inversa. E esse sistema atinge o que nós chamamos de equilíbrio quando as duas reações possuem a mesma velocidade. Essa é uma definição simples, prática e direta do fenômeno equilíbrio químico. O que acontece na tautomeria é quase a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, nós não temos necessariamente, prestem atenção por favor, nós não temos necessariamente uma reação, certo? Contudo, eu vou mostrar os dois principais casos de tautomeria. Contudo, uma função orgânica, que eu vou mencionar o nome dela já já, possui uma particularidade de ser uma função meio que instável. Paulo, como assim instável? A estrutura dela sofre uma influência muito grande de um dos seus componentes. Vamos dar nome aos bois? Presta atenção. Então, primeiro passo. Tautomeria, pessoal, vai estar relacionado basicamente à função enol. Paulo, não estou lembrando que é a função enol. Então, repito, pega o teu material e vai revisar. Tá bom? A função enol é o quê? É aquela que tem o grupo OH ligado a um carbono insaturado. Lembre-se que ela foi explicada no bloco junto com álcool e fenol. Então, enol é uma função na qual o grupo OH está ligado a um carbono insaturado. Tudo ok? Então, o que acontece? Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui o 2-propenol. Vou passar um traço aqui para tentar não misturar as coisas. 2-propenol. Se é prop, são 3, né? Prop, 3. Se é EN, tem uma ligação dupla. Se é OL, tem o OH. Em qual carbono? No carbono 2. Então, vamos colocar aqui o OH. Aqui, OH. Isso é um enol. Beleza? Vamos colocar dessa vez os hidrogênios. Aqui não precisa, aqui eu coloco 3. O que acontece? Bem, nós sabemos lá do primeiro ano que alguns elementos da tabela periódica têm um grau de eletronegatividade muito elevado. Entre eles, nós destacamos os 3 mais eletronegativos, que são o quê? O FON, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Dentro do nosso contexto, aparece qual deles? O oxigênio. Então, ele é o segundo elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica. Sendo assim, o que é que eu vou observar aqui? Entendam, inclusive, isso é um conceito que a gente vai aplicar mais para frente em reações, ou algo semelhante a isso. Quando nós temos uma ligação dupla, nós devemos lembrar que ela é composta pelo quê? Ela é composta de uma ligação sigma e uma ligação π. Como eu já expliquei para vocês, as ligações sigma elas são muito mais estáveis porque acontece uma sobreposição de orbitais. As ligações π elas são mais fracas. Por quê? Porque a interação do tipo π ela acontece por interação eletrostática. Não tem uma sobreposição do orbital com o outro. São apenas orbitais paralelos que interagem à distância, por assim dizer.
Então, essas ligações π são muito suscetíveis a interferências externas. Tanto que compostos insaturados são mais reativos do que compostos saturados. E isso é coisa que a gente vai ver mais para frente em reações. O que acontece aqui então, galera? Esse oxigênio, como eu mencionei há poucos instantes, ele é muito eletronegativo. Tão eletronegativo que ele faz o quê? O que é a eletronegatividade? É a tendência que um elemento tem de puxar elétrons para si mesmo. Então, o fenômeno da tautomeria, resumidamente, seria o quê? Esse oxigênio aqui, eu vou mudar aqui um pouquinho as coisas, deixa eu ver aqui, vou colocar assim. Ó, eu vou destacar aqui essa ligação π de vermelho, certo? E o que é que vai fazer? Esse oxigênio, por ser muito eletronegativo, ele vai deslocar essa ligação para cá. Percebe? Quando isso acontecer, olha só, preste muita atenção. Quando esse deslocamento acontecer, obviamente o composto vai passar por uma reorganização. As ligações vão se redistribuir e automaticamente os oxigênios também. Então, ó, aqui não vai mudar, continua H3. Aqui, onde eu tinha uma ligação simples do OH, olha o que vai acontecer. Vai ficar uma ligação dupla. E aí, pessoal, é aqui onde entra a história. Para onde é que vai esse H? Perceba que esse carbono aqui ficou carente de uma ligação. Só ficaram 3. Uma daqui com 2 hidrogênios. Então, o outro H vem para cá. Então, eu saí de um enol, que esse composto aqui é um enol, e eu fui para um composto pertencente a que função? Que função seria essa daqui? Eu tenho uma carbonila com carbono secundário, isso é uma cetona. Mais especificamente é a propanona. E aí, o que acontece? Isso é o que nós chamamos de tautomeria. É um processo no qual o enol, certo, possui uma certa instabilidade por conta do oxigênio e tem essa ligação deslocada. Aí alguém pode perguntar assim, mas Paulo, e se eu olhasse para esse lado aqui? Pode novamente acontecer a mesma coisa. Ou seja, como eu disse, isso aqui funciona como um equilíbrio químico. Esse fenômeno pode acontecer tanto de um jeito como do outro. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês. Partiu de quem a instabilidade? Partiu da cetona? Não. Partiu do enol. Essa instabilidade é mais visível, ela acontece com maior frequência no enol. Por isso, a relação direta tautomeria e enol. Certo? No primeiro caso aqui, eu estou mostrando o quê? Uma tautomeria envolvendo as funções enol, cetona. No segundo exemplo, para a gente tentar entender um pouco melhor essa história, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um butenol, de novo, ó, but, são 4 carbonos. Tem uma ligação dupla, certo? Vou botar já destacado aqui a dupla. E o OH. Ó. Beleza? Devolver aqui a outra ligação. Tudo bem. O que vai acontecer? Vamos botar os hidrogênios, como eu fiz no composto anterior. Aqui só pega 1, aqui também só pega 1. Aqui são 2 e aqui são 3. O que vai acontecer? De novo, quando você tem a configuração da ligação dupla, você tem uma ligação sigma e uma ligação π. De novo, o oxigênio vai interferir na estabilidade dessa dita cuja ligação π, puxando essa ligação para ele. E quando ele faz isso, acontece a mesma coisa que nós observamos no composto anterior. A estrutura vai passar por uma reorganização, de tal maneira que esse H não vai mudar. O que vai mudar, pessoal, é o seguinte. Observe só. Aqui eu tinha o OH. A ligação π que estava aqui vai vir para cá. E o hidrogênio que estava aqui vai migrar para esse carbono. Ó.
E o restante permanece. Aqui tinha um hidrogênio, continua. Aqui eram 2 hidrogênios, também continua. Aqui eram 3 hidrogênios, também continua. De tal maneira que, novamente, eu comecei com quem? Esse composto aqui, que função? É um enol. E dessa vez, o composto que for originado através desse deslocamento é um aldeído. É uma segunda possibilidade de tautomeria. Porém, repito, mais uma vez, se você observar, em ambos os casos, houve a presença ou percebemos a existência de um enol. Certo? Então fica aqui a dica, a tautomeria, aqui para a gente do ensino médio, fica restrita, ou a sua existência é restrita à existência da função enol. Em equilíbrio com uma acetona, como nós vimos no primeiro caso, ou em equilíbrio com um aldeído, que foi no segundo caso. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Eu vou estar postando esse vídeo provavelmente no domingo, certo? Você já deve estar vendo isso no domingo. E junto com ele vai a atividade de pré-avaliação para que a gente possa discutir antes da nossa próxima avaliação. Tá certo? Então, obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima, se Deus quiser.